Hoje vamos falar de forma panorâmica sobre a Epístola aos Efésios. É como se nós fizéssemos um resumo para que depois adentrássemos capítulo por capítulo. Efésios contém mais significantes e profundas declarações sobre o eterno propósito de Deus relativo aos homens, e sua única exceção seria a exposição do capítulo 8 de Romanos. O livro de Romanos é um tratado teológico e quem estuda sabe a profundidade deste livro. E Efésios é equiparado o conteúdo de profundidade referente aos propósitos de Deus eterno na vida do homem, perdendo apenas por exceção ao capítulo 8 de Romanos. Capítulo de número 1, 3 e 5 fala sobre as mais claras revelações divinas sobre a natureza e o destino da igreja. Capítulo 4 e 6 são extraordinários e existem eloquentes expressões sobre o resultado prático da nova vida em Cristo Jesus. Alguns homens importantes no decorrer do crescimento da história reconheciam esta carta, como por exemplo Policarpo, em 168 d.C., o mesmo faz alusão desta epístola em sua própria escrita, mandando um documento para os filipenses. Irineu, 202 d.C., Clemente de Alexandria, Eusébio, todos estes homens reconheciam esta epístola como uma epístola paulina. O comentarista Champlin chega a afirmar que Efésios é o documento teológico mais profundo do Novo Testamento. Página 674, conclusão 2. Esta carta foi escrita em Roma enquanto estava preso. Foi escrita também no mesmo tempo em que Paulo destinou suas epístolas ao Colossenses, Filemon. A data é um pouco incerta, mas os estudiosos afirmam que foi entre 58 a 60 d.C. Há quem acredite que esta carta ela foi escrita inicialmente como uma epístola circular da Ásia Menor, sendo Éfeso a mais importante daquela região. Agora nós vamos para os temas centrais. Aqui, Jesus está nas mais altas e elevadas posições cosmológicas. E não é à toa ou um tipo de coincidência. Paulo, conhecendo a escassez e a necessidade desta cidade, Éfeso, ele revela que Cristo não disputa com nenhum poder espiritual ou deusa mais conhecida entre eles. Cristo está acima, ele reina sobre tudo e todos. Na cidade de Éfeso havia fortes práticas de magias e ocultismos a deuses, entre eles Ártemis, ou conhecida como Diana. Havia uma busca por autoridade espiritual. Porém, Paulo deixa claro que Cristo está acima de todo principado, autoridade, poder e domínio. E ainda mais, fala que nós estamos assentados com Ele. Aqui, judeus e gentios são unidos em Cristo, eliminando as antigas divergências. E que antigas divergências eram essas? Havia várias barreiras. Entre elas, a barreira espiritual. Os judeus viam os gentios sem aliança, sem promessa, sem Deus. Também havia a barreira da lei. Os gentios não tinham circuncisão, eles não tinham regras alimentares e nem práticas cerimoniais. Os judeus se sentiam superiores aos gentios. Com isso, eles tinham desprezo e distanciamento deste povo. Mas aqui, em Cristo Jesus, esses dois povos se tornam em um, e bendito seja o nome do Senhor.
Unidade essa que é mantida e refletida no lar. Paulo fala sobre a revelação análoga a Cristo e à igreja. Fique certo que sua unidade com Cristo agora vai ocasionar conflitos espirituais contra o reino das trevas e com seus agentes que operam aqui. A nossa comunhão com Cristo agora nos colocará em uma nova posição. Estamos assentados, abençoados, redimidos e não sendo bastante, filhos. É lutas, mas com a certeza de vitória. Nós agora iremos lutar contra as forças espirituais, teremos resistência ao mundo, verdadeiramente é uma batalha entre a verdade e a mentira, pois antes estávamos sob influência, agora liberta delas. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo fala de um mistério, ou seja, um segredo. E o que é este segredo? Efésios capítulo 3, versículo de número 5, diz o seguinte: que não foi revelado em geração anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. A igreja é um mistério no Antigo Testamento, pelo fato deles não conseguirem assimilar essa unidade entre judeus e gentios. E o Evangelho, como mistério, trata-se da redenção e glorificação. Aqui nesta epístola, Deus é visto como Pai e o Espírito Santo é o iluminador, aquele que traz a iluminação espiritual. Vejamos Efésios capítulo 1, versículo de número 18. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Ele também aparece como sendo o capacitador no homem interior. E o homem interior é o coração, a mente, a vida espiritual. Nós sabemos que é aqui aonde acontecem as verdadeiras transformações. É o Espírito Santo que renova a nossa mente, fortalece a nossa fé e nos sustenta no momento de fraqueza. Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 16. E o nosso desafio de hoje é meditar em oração na passagem citada e refletir sobre em qual área da minha vida estou tentando ser forte sozinha. Esse foi o nosso segundo episódio da série Efésios. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco. O seu comentário, compartilhamento e você se inscrevendo em nosso canal fará toda a diferença. E com isso, as consequências é de que a nossa mensagem chegará a mais pessoas. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.